consegui um trabalho como fotógrafa de baleia no Havaí. Sem ter dinheiro, sem ter contatos e tendo inglês muito ruim. Como? Na verdade, eu descobri que eu tinha uma coisa muito mais poderosa que qualquer coisa dessas. Você quer saber? Vou te contar. Meu maior sonho sempre foi conhecer o Havaí. Quando eu botei na minha cabeça que eu iria conhecer o Havaí, eu dei um jeito de ir pra lá. Foi que ano? 2014, que Medina foi campeão. Foi no ano certo, escolhi certo. Eu tava em 2014, foi o ano que eu decidi ir pro Havaí. Eu já trabalhava. Meus pais não iriam me ajudar na viagem, então eu teria que fazer tudo sozinha. Então eu comecei a fazer um planejamento pra minha viagem. Primeiro ponto, eu queria ficar no mínimo 3 meses em Oahu. Oahu é a ilha que tem mais oportunidades, né? Tem o North Shore, tem Pipeline. Tem Waikiki. Eu queria ficar íntima de Oahu antes de conhecer Maui, Big Island, enfim, conhecer as outras ilhas. Só que para eu ficar 3 meses em Oahu, eu teria que trabalhar. Eu não conseguiria me manter 3 meses de férias. Eu não aceitaria um trabalho ilegal. Eu não queria sair do marketing, trabalhar com algo que não agregasse valor na minha profissão. Já tem que sair daqui com o trabalho. Isso dificulta a vida, porque você tem que daqui conseguir um trabalho para lá. Eu queria ver a final do Pipe Master, que é em dezembro. Como eu queria um trabalho que não fosse legal, em Oahu, em dezembro, limitava muito as minhas opções, né? Não era qualquer opção que eu tava aceitando. Eu só aceitaria se fosse aquilo. Coitada dessa menina que tá querendo uma coisa que ela não vai conseguir, né? Quando eu falava pras pessoas, eu pedi a opinião de algumas pessoas, elas me falavam, coitada. Quando a gente define o que a gente quer, o universo, ele dá um jeito de te dar aquilo. Ele dá um jeito. As coisas vão aparecendo pra você conseguir realizar aquilo. A segunda coisa que eu comecei a fazer foi começar a juntar dinheiro. Já que eu sabia que mesmo que eu fosse trabalhar e iria ganhar dinheiro lá, eu precisava ir. Então eu precisava pagar pelo menos um mês de casa. E lá o Havaí é muito caro. Eu precisava pagar minha passagem, eu precisava pagar as burocracias para ir para lá. Então eu precisava juntar dinheiro de qualquer forma. O terceiro passo foi começar a falar com todo mundo que eu sabia que já tinha ido pro Havaí. Pô, eu tenho muito interesse em ir pro Havaí, você tem algum contato pra me enviar? Ou algum lugar pra ficar? Enfim, você pode me dar alguma luz? Me dar uma dica que seja interessante? Uma observação que você já teve? Algum conhecimento que você já teve? Então eu fui buscando, falava com pessoas do Havaí, mandava mesmo mensagem no Facebook. A Idília, que virou, né, uma grande amiga minha, a gente considera até irmã. Eu mandei mensagem pra ela sem conhecer ela. Falei, olha, Idília, eu tenho vontade de ir pro Havaí, eu sei que você mora aí, será que você podia me dar uma luz? E ela até foi uma das pessoas que falaram assim, Bia, o que você quer é muito difícil, você tá indo pela primeira vez. Vai com calma, vai como turista, fica um mês como turista, pega uns contatos, depois você volta pra trabalhar, pra ficar mais tempo. Muito grata pelo que ela falou, até faz muito sentido o que ela falou, só que eu queria mais. Eu queria muito mais. Eu não me contento com pouco. E aí começou minha jornada. E aí nessas buscas por contatos, eu consegui um contato de uma mulher que empregava pessoas fora dos Estados Unidos numa temporada de inverno, que seria de dezembro a abril, como fotógrafa de baleia. Ou seja, se encaixaria perfeitamente no que eu estava buscando. Só que antes de eu enviar alguma coisa para ela, eu comecei a me reestruturar. Eu comecei a botar o meu currículo todo em inglês. Eu tinha que revisar tudo com alguém, porque o meu inglês não era suficiente para eu mandar sem estar revisado. Então eu precisava passar por esse processo. E aí chegou um dia, tudo alinhado, eu mandei um e-mail para ela. Eu já tinha ido numa agência, algumas agências na verdade, mas eu escolhi a IE, e tinha uma oportunidade para trabalhar no McDonald's em Maui, que é outra ilha. E eu recusei. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu não vou estar sendo honesta comigo se eu for fazer isso. Então eu recusei assim, de cara. E aí, de novo,
Quando você define o que você quer, o universo vai mexendo para trazer aquilo ali para você. Quando a gente diz um não, a gente está definindo o sim que a gente quer. Passou um mês, ela não me respondeu. Passou 2 meses, ela não me respondeu. Passou 3 meses, ela não me respondeu. Já se passaram 3 meses, ela não respondeu, talvez ela não tenha interesse no que eu enviei pra ela, né? No dia que eu desisti de esperar ela respondeu meu e-mail. E aí, incrível, porque quando talvez você solta aquela ansiedade, as coisas aparecem como mágica. Oi, Bia. Desculpa a demora, eu tava viajando, mas eu realmente emprego pessoas nessa temporada de inverno. Gostaria muito de fazer uma entrevista com você por Skype. Eu lembro que meu coração ficou, caraca, que oportunidade, não sei o quê. Tipo, eu esperei 3 meses pra isso e só surgiu agora. Fui me preparar pra minha primeira entrevista por Skype com um americano, né, com um nativo. A entrevista foi mais ou menos, digamos assim. Foi tipo, eu entendi mais ou menos o que ela falou, ela entendeu mais ou menos o que eu falei, foi aquela coisa meio... Não sei definir através dessa primeira entrevista. E ela falou, olha, gostei muito da sua atitude, mas a gente não se entendeu muito bem hoje. Vamos tentar fazer uma entrevista na semana que vem, um pouco mais calma, né? A gente já se conheceu um pouquinho, a gente já se viu. Então semana que vem a gente faz outra entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Só que no Havaí são 8 horas a menos lá. Às vezes que ela marcou comigo, ela marcava comigo 8 horas da manhã. 8 horas da manhã lá, são 4 horas da tarde aqui. Então eu saía varada, sendo que eu morava em Itaipu, Niterói, trabalhava em Botafogo. Saía correndo para conseguir estar 4 horas da tarde em casa para entrevista. Segunda entrevista por Skype. Por ironia do destino, meu Skype não conectava. O Skype não abria. E eu mandei e-mail pra ela, olha, tá tentando abrir meu Skype não tá abrindo. Que a gente se falava por e-mail antes de ligar o Skype, né? E aí eu olho pro meu celular, uma ligação do Havaí. Só que quando você fala por Skype, de fato, você consegue entender além do que a pessoa está falando. A expressão da pessoa, a pessoa faz um gesto, faz uma cara de tô entendendo, não tô. Você olha pro lábio da pessoa, então talvez você consiga entender mais o que ela tá falando. Por telefone não tem essa. Por telefone é 3 vezes pior. Eu acho que quando ela me ligou, quando eu vi o 808, que é o DDI do Havaí, eu acho que eu fiz um suspiro, liguei, atendi e fiquei nesse suspiro a ligação toda. Fiquei parada. Eu fiquei assim, juro pra você. Eu vou hoje, mas na época foi tenso, cara. Eu acho que eu atendi. Segunda entrevista, o que concluímos? Não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu juro pra você, eu acho que eu fiquei no suspiro e não entendi nada. Eu acho que eu travei meu ouvido e não entendi. Eu fiquei 20 minutos com ela falando e eu não entendi nada. A única coisa que eu entendi foi, Bia, eu gostei muito de você. Só que a gente não consegue se entender. Então não tem como eu te dar uma oferta de trabalho. Tá bom. Aí eu desliguei o telefone. Comecei a chorar pra cacete. Eu falei, meu Deus. Eu chorei. Me acalmei. Falei, calma aí. Não acabou por aí. Eu comecei a escrever um e-mail pra ela, sendo, assim, muito sincera. Muito sincera. Olha, meu inglês não é bom. Meu sonho é conhecer o Havaí. Eu tô fazendo aula de conversação. Fui assim, joguei muito claro com ela. Então, se ela me contratasse, ela saberia das minhas condições, ela saberia com que ela estaria lidando. Assim, eu não fui super sei, chegar lá, não sei. Não sei. Fui muito humilde, assim, não sei mesmo, sabe? Estou disposta a correr atrás pra fazer isso acontecer, mas não sei. Eu digo que a minha viagem começou nesse dia. Porque ela me respondeu, Bia, pela sua honestidade, eu vou te dar uma terceira chance. E aquilo ali pra mim foi o começo de uma viagem, o começo de uma grande lição, o começo de uma nova etapa que eu teria que, enfim, estudar muito mais do que eu tinha estudado. E foi meu primeiro choro também de emoção. Eu fiquei muito emocionada, assim, tipo, caraca, eu consegui pelo que eu fui, sabe? Foi muito por aí, assim. Eu aprendi naquele momento, seja sincero com você. Seja sincero com você que você vai ser sincero com o outro também. Honestidade te leva pra muitos lugares. Só
que tinha um porém. Ela aceitou uma terceira entrevista, só que na terceira entrevista, como a gente já tinha se conhecido um pouquinho, vamos agora para um passo 2. Então ela me enviou 3 páginas em inglês de coisas técnicas, né, de baleia, de fotografia que eu precisava saber no meu dia a dia, e 3 páginas em japonês. Porque a segunda língua no Havaí é japonês, eu trabalharia com japonês. Eu até vou abrir aqui o e-mail que ela me mandou. Ichinisan Shigoro Koshichi Hachikyuju eu já sabia, porque eu ouvia meu irmão quando ele fazia judô, então isso eu já sabia. Contar até 50 eu já sabia. Coisas que eu falava todo dia. Shashin yo mite kudasai? Nitsu oshimi samasa? Não sei o que falar aqui, eu falo mais. Você quer saber mais, né? Ah, por isso, né? Irashami Kenezaka Arimakuzu? Eu não estava conseguindo inglês. Aí me vinha o japonês. Ah, não. É querer muito. Gente, é querer muito, cara. É querer muito. Sorry, sorry, sorry. Tá ótimo, né? Foi super bem. Ela iria fazer uma entrevista em inglês, que a gente não tinha conseguido ainda, e em japonês com uns termos técnicos já. Então eu tinha que estar ali bem preparada. E aí eu estudei a vida. Mas assim, pense na vida estudando. Eu estudei a vida. Eu dei minha vida pra estudar. Meu irmão fala fluente, eu só falava com meu irmão inglês. Eu me trancava no quarto. Eu lembro que eu deixei uma semana meu celular de lado e estudava. Eu escrevia, tipo assim, esse Shashin Omite Kudasai, que eu decorei. Eu escrevia a página inteira. Shashin Omite Kudasai. É isso, é isso, é isso. Shashin Omite Kudasai. É isso, é isso, é isso. Eu decorei assim. Tipo assim, foi decoreba mesmo, sabe? E aí chegou o dia da entrevista. Por Skype. Por Skype. E aí eu mandei muito. Aí eu mandei, assim, foi assim. Congratulations, Bia! Eu bati palma pra mim. Eu acabei a entrevista e bati palma pra mim. Falei, caraca, eu mandei muito bem, mandei muito bem. As dificuldades, elas começaram agora. Isso aqui foi só uma introduçãozinha. Vamos te testar um pouquinho. Eu já estava em contato com a IE, né? Até porque teve aquela oportunidade pro McDonald's que eu recusei. Eles me passaram uma folha que chama Job Offer, que eu teria que enviar para a Aileen, para ela responder. Então seria minha carga horária, quanto eu iria ganhar, aonde fica essa empresa. E aí essa job offer, eles mandam para a agência, e no caso, mandaria para um sponsor nos Estados Unidos, para o sponsor conferir todos aqueles dados, se aquela empresa existe, para eles me mandarem uma carta de recomendação para eu conseguir tirar o visto de trabalho. Então, é mais ou menos esse esquema. Como eu já estava em contato com a agência, eu já tinha job offer. Na hora eu mandei para ela. Tá acabando? Tem 3 minutos? 3 minutos. Não, faltam 3. No dia seguinte, ela me respondeu, enviou a documentação toda, eu entreguei para a agência. Só que tinha um problema. A documentação estava até o final de abril. E o consulado americano, ele só aceitava até o dia 15 de março. E aí, quando eu pedi pra ela mudar a job offer, a data da job offer, ela começou a falar, cara, calma aí. Não falava que sim nem que não. Ela falava, não sei, outros concorrentes podem ficar mais tempo. Como eu não queria ser insistente, eu falava com ela hoje, passava uma semana, falava com ela, e nisso foi se passando o tempo. No dia 30 de outubro, eu lembro exatamente do dia, minha bateria tinha acabado, eu recebi um e-mail da agência. Bia, desculpa, a gente tentou muito dar continuidade no seu processo, mas o prazo acabou. Não tem como a gente dar continuidade no seu processo. E aí, eu cheguei em casa, quando eu li aquele e-mail, eu chorei, mas eu chorava de soluçar. Eu falei assim, cara, eu já consegui até aqui, e aqui eu não vou conseguir dar continuidade. Eu liguei para um amigo meu, que já tinha trabalhado numa agência. Ele falou, Bia, calma, liga para as outras agências e vê se alguma outra agência tá aceitando ainda o prazo. Eu tô aqui, continua. Sábado de manhã, eu liguei, assim, para todas as agências. Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Sul. Eu liguei. Ninguém aceitava. E aí, uma aceitava. E aí eu falei, então ótimo, mandei a job offer para eles por e-mail. E aí ele, não é isso não. O nosso formato é outro. Você vai ter que enviar para ela o nosso formato de job offer para ela responder pra gente conseguir dar entrada. E aí, eu falei, cara, como que eu vou mandar pra ela um outro formato? Ela vai achar que eu tô de sacanagem com a cara dela, né? Tipo, cada hora eu falo uma coisa, cada hora eu mando uma coisa diferente. Então, eu decidi que eu não iria pedir pra ela um outro formato. Já pedi a data, ela não tinha mudado a data ainda pedi o formato. E aí eu decidi que eu não iria tentar com nenhuma outra agência, que eu iria tentar com a IE e que eu mandaria, naquele final de semana, eu ligaria pra ela tentar, de fato, mudar a data do trabalho. E eu liguei pra ela mais 2 vezes, ela não me atendeu. Eu mandei um e-mail
sendo muito clara. É isso, não sou eu, é o consulado americano, o prazo já acabou, eu só tenho até amanhã pra resolver isso, que senão eu não vou conseguir. E aí a Aileen me respondeu, não, realmente eu quero contratar você. Entre os concorrentes, eu acho que você que ficou muito alinhada ao nosso perfil, eu quero de fato que venha você. Então amanhã eu tô te enviando uma job offer com a data certa. Só que aí eu fui na IE e aí eles falaram, Bia, o prazo acabou. Tipo, o que você tá fazendo aqui? O prazo acabou. Não tem que você fazer aqui mais. Não aceita, cara, passaram só alguns dias, eu consegui, tá no dia 15, agora eu consigo. E ela falou assim, Bia, olha só, a gente aqui sabe que o prazo acabou. O que a gente pode fazer é a gente enviar para o sponsor e o sponsor decide se ele quer dar continuidade ou não. Porque essa documentação demora no mínimo um mês para chegar no Brasil. E aí já isso não daria tempo para você. Isso já era novembro e eu tinha que começar a trabalhar no dia 12 de dezembro. Então ele decide se ele vai querer dar continuidade ou não. Só que você vai ter que pagar pra gente dar continuidade. Só que a gente não te garante que a gente vai conseguir dar continuidade. Eu nem pensei. Falei, toma meu cartão, sabe? É meu sonho. É muito além. Dinheiro eu recupero. Meu sonho não. É meu sonho. Meu sonho que tá em jogo. Então eu paguei assim, nem pensar. Foi um preço alto, nem pensei. Não é que eu não pensei. Eu tinha certeza que aquela vaga era minha. Eu tinha certeza que o sponsor ia aceitar. Eu tinha certeza. Eu tinha muita certeza. Eu falei pra ela, eu sei que o sponsor vai aceitar. Ele vai aceitar. Eu tenho certeza que eu vou pro Havaí. O que eu tinha era a certeza que aquilo ia acontecer. O que eu fiz, eu acreditei. Isso que eu fiz, eu acreditei. Tipo, a resposta lá do Kill foi poderoso. Foi a minha confiança que aquilo seria feito. Eu iria fazer aquilo acontecer. O sponsor aceitou a documentação, ele deu entrada no processo, foi lá verificar e tudo mais. E ele conseguiu me mandar com até muita rapidez. Em 20 dias chegou a documentação, só que isso era dia 1º de dezembro. A documentação chegou para mim no dia 1º de dezembro. E no dia 12 eu teria que estar no Havaí, trabalhando. Sendo que eu tinha que tirar o visto de trabalho ainda. Fui, marcar para tirar o visto, só tem pro dia 20 de dezembro. Aí você pensa, né? Um teste da vida, né? Quando eu passava uma coisa, vinha outra. Eu passava uma coisa, vinha outra. Teste. Você quer isso mesmo? Você quer isso mesmo? Quero. Eu tenho certeza. Eu vou. E era essa a certeza que eu tinha. E aí fui eu mandou um e-mail pro consulado americano explicando toda a minha situação, né? Um texto bem longo, brincadeira. Toda a minha situação. E aí eles falaram, a gente consegue uma vaga amanhã pra você. Só que por muita inocência minha, eu juro sim que eu não sabia que o visto de trabalho, a entrevista era em inglês. Assim, eu não sabia. Era, assim, uma coisa muito leiga também. Era óbvio que teria que ser em inglês, né? Porque você tá trabalhando, você tem que falar inglês. E eu fiquei muito nervosa. Porque eu falei, cara, eu vou fazer uma outra entrevista. Ai, meu Deus, de inglês. Sabe, e entrevista de trabalho, né, quando você vai tirar o visto de trabalho, não é aquelas 3 perguntinhas de turista. São perguntas muito mais elaboradas, sabe? Muito mais. Eu fiquei, acho que, mais de 20 minutos com o cara, tipo ele falando comigo, perguntava tudo. Óbvio, né? Ele ia me dar uma documentação para eu trabalhar. Então é uma outra história, né? Eu tenho o social. Então é óbvio que ele teria muito cuidado em me dar aquilo. E, enfim, eu consegui o visto, aprovado, ok. Ai, meu Deus, que alívio! E aí eu tinha uma semana para arrumar mala, arrumar um lugar para ficar, comprar passagem, terminar a semana de prova na faculdade, avisar no meu trabalho que eu ia sair, avisar as pessoas que eu tava saindo, porque ninguém sabia. Até porque o que eu ia falar? Nem eu sabia se eu ia. Acho que é isso. Uma semana eu tenho isso pra fazer. Eu comprei a minha passagem domingo pra viajar terça. Eu peguei o meu visto, o meu passaporte, terça de manhã pra viajar terça-noite. Cara, assim, minha vida foi uma loucura. Eu acho que eu quase não dormi, era pesquisando lugar pra ficar e, caraca, eu tenho que avisar no trabalho, tipo, eu tenho prova, pensar em prova ainda. Era muita coisa pra fazer, era muita coisa. Só que, óbvio, tudo que eu já tinha passado, aquilo ali era só um detalhe até. E aí eu consegui começar a trabalhar no dia 12.
falam pra mim, você foi pro Havaí, né? Todo mundo acha que foi uma coisa muito fácil. Não foi uma coisa fácil, foi uma coisa muito difícil. Assim, eu tinha muita vontade, eu tinha muita certeza. A minha vontade de realizar aquilo era maior que qualquer dificuldade. Apareceu isso, eu vou conseguir. E, em nenhum momento eu cheguei, não, cara, não dá, não desisto mesmo, isso não é pra mim. A Aileen, ela falou pra mim, você tinha alguns concorrentes, mas você tinha um brilho no olho de querer muito aquilo, você queria muito aquilo. O que você fez, ninguém fez. Por isso que essa vaga foi sua. Então, de fato, eu até me emociono, porque só eu sei o que eu tive que passar pra conseguir aquilo, sabe? Eu tinha um sonho e eu tinha um sonho e eu sustentei o meu sonho, sabe? Eu acho que esse que foi o meu diferencial naquele momento. E sustentar um sonho é muito difícil também. Porque e agora? Qual é o seu sonho? A parte difícil do Havaí? Qual foi a parte difícil pra mim? Não foi tudo fácil. Foi um desafio muito grande pra mim também, depois que eu realizei aquilo, voltar. Como foi voltar, sabe? Até isso vem a ser um vídeo futuro. Falo assim, a gente consegue as coisas na nossa atitude, é no correr atrás, é na nossa paixão, é na nossa vibração interna. Eu vibro isso, eu sou isso. Isso não está fora de mim, está dentro de mim. Então a gente cocria aquilo de uma forma conectada com você. Aquilo já era meu antes de eu fazer a entrevista, sabe? Eu já vibrava aquilo. Eu já consegui qualquer coisa, com essa vontade, com essa força de vontade, essa determinação. Pouquíssimas pessoas que eu conheço teriam essa capacidade de... O nome disso é resiliência, não desistir em nenhum momento e ter uma pedrada e levantar e ir atrás e correr atrás e conseguir. É isso que você fez. Era teste, eu defini isso como teste de vida. E aí quando você fala que você quer, a vida te testa mais. Vai te testando mais. E uma coisa que eu aprendi também, quando a gente tem dúvida, eu tenho dúvida, a gente não quer muito. Quando a gente quer, a gente tem muita certeza. Eu tenho muita certeza. Então quando as pessoas falam pra mim, você foi pro Havaí, né? Eu gostaria muito de ir também, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho, enfim, eu não tenho oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Oportunidade você que faz, você que cria oportunidade. Você que começa o movimento começa em você também, né? Aquela frase que eu falei, quando você define uma coisa, o universo, ele molda para dar aquilo para você, ele moldou a dar para mim. Mas ele precisava que eu estivesse preparada para receber aquilo, né? Ele não ia me dar uma oportunidade, toma, não precisa falar inglês, não precisa falar nada, então como é que é a oportunidade? Não, eu tive um movimento meu para aquilo chegar para mim. Então as coisas acontecem quando você está em movimento. Você cria essas oportunidades. Então, pra mim, acho que é muito uma autossabotagem, uma desculpa pra si mesma não realizar aquilo. Porque também é difícil realizar aquilo, não é fácil, você tem que abdicar de muita coisa, né? Eu tive que sair do meu emprego, eu deixei um relacionamento aqui, enfim, eu fui sozinha, não fui com alguém, não fui com uma amiga, com o pai, meus pais não estavam lá, fui sozinha. Eu fui fotografar baleia, eu nunca tinha visto baleia. Eu não sabia como seria a minha experiência, sabe? Eu tive um sonho e eu sustentei o meu sonho. Exatamente. Aula de determinação. Aula de determinação é ótimo. Quem era a Bia de 2014 que não tinha essa oportunidade, não tinha leis, não tinha dinheiro? E quem ela teve que mudar, o que ela teve que mexer pra ela conseguir isso, sabe? Quando eu vejo uma foto minha em 2014, eu falei, caraca, você não tinha isso, mas você tinha uma coisa muito mais poderosa, que é acreditar em você e acreditar que você é capaz de fazer aquilo acontecer. Eu acho que essa é a coisa mais poderosa que a gente tem. Não é?